mais 1, mais 2A mais A. 1, 2, 3, 4, 5, as 5 medidas indicadas. Só posso somar os monômios que são semelhantes. E quando é que dois termos são semelhantes? Eles estão lá na nossa variação. A parte literal. Perfeito. Mesma parte literal significa a mesma letrinha. Quando o número não tem, ou melhor, quando uma letra não tem número na frente, o número é 1. Então nós teríamos aqui 2A mais A, 3A mais A, 4A, mais 2A, 6A, mais 1A, 7A. 7A mais 1. Esse é o nosso binômio porque tem dois termos, que representam o perímetro dessa figurinha C. Lembrando que 7A mais 1 não são semelhantes. Um tem letra, o outro é inteiro. Não posso juntar mais do que isso. Acaba aqui a minha redução dos termos. Já na letra D eu tenho um triângulo. De lados, 2M mais 1,5. Um triângulo isósceles, então. E base M. E para achar o perímetro nós faríamos 2M mais 1,5 mais 2M mais 1,5 mais M. Juntando os termos semelhantes, a Luísa me dizia agora mesmo que são semelhantes àqueles que têm a mesma parte literal, a mesma letra. Nesse caso será semelhante o 2M, o 2M e o M. 2 mais 2, 4, 4 mais 1, 5M. Juntando agora aqueles que não têm letra. 1,5 mais 1,5. Isso dá 3. 5M mais 3, mais uma vez, é a expressão reduzida, simplificada, que representa o perímetro, um binômio, então, porque tem dois termos. Na sequência da questão 3, da página 10, nós temos na página 11 a questão 4. A Luísa já leu para mim. Quem poderia fazer a leitura do enunciado da página 11, questão 4? Então vai lá, Lucas, por favor. Utilizando os resultados produzidos na atividade anterior, calcule o perímetro. Obrigada. Vejam, agora o Lucas pediu que a gente achasse o valor numérico da expressão. O que é valor numérico? Quando eu troco a letra pelo número. Troquei a letra pelo número, eu consigo achar o perímetro, mas eu preciso que o enunciado me diga quanto essa letrinha vale. Então, reforço com vocês. Em expressões numéricas, eu só acho, expressões algébricas, eu só acho o valor numérico se o enunciado me disser quanto a letrinha vale. Se eu não tenho no enunciado o valor da letra, eu não acho o valor numérico. Anotem para não esquecer. Então, lá na questão 4, letra C, ele pede para vocês considerarem o A valendo 2,5 centímetros. O perímetro que nós calculamos da letra C é 7A mais 1. 7A mais 1. No lugar do A, nós vamos colocar o quanto ele vale. Nesse caso, 2,5. Lembrem-se que entre número e letra existe sempre multiplicação. Então, nós temos 7 vezes 2,5 mais 1. Meu povo do oitavo, lembrem com a professora, eu tenho multiplicação e adição. O que é mais importante? A multiplicação. Então, nós vamos primeiro multiplicar 7 vezes 2,5 para depois somar 1. Então, 7 vezes 2,5. 17,5. Mais 1, isso dará 18,5 centímetros. Porque perímetro. Perímetro, medida linear, então eu tenho centímetros simples. Já na letra D, ele pede que vocês considerem o nosso M valendo 2 centímetros. A expressão que representa o perímetro da letra D é 5M
mais 3. Mais uma vez, no lugar de n, nós vamos considerar o valor dado. Nós vamos trocar a letra n pelo que ele vale, 2. Então, ficará 5 vezes 2, mais 3. 5 vezes 2. 10. 10 mais 3, 13 centímetros. Esse, então, é o valor numérico da expressão que representa o perímetro no item D. Questão 5. Quem poderia ler para a prof, por favor? Vamos lá, desses meus queridos que conseguem habilitar o microfone, eu preciso que alguém leia a questão 5 para a professora. Então vai lá, querido. Qual? 32? Questão 5, página 11. Determine o polinômio que subtrai o polinômio 3a, 5b, menos 7, mais 5b, 7, menos 5a, mais 2b, menos 3c, mais 3. Obrigada, querido. Vejam, o Arthur está perguntando qual é o polinômio que, subtraído daquele 3a até o 5b, resulta naquele outro polinômio. Então, qual é o polinômio que, subtraído daquele inicial, resulta no final? Para eu descobrir o que eu vou fazer. A pergunta dele foi essa. Deixa eu representar aqui no quadro para vocês entenderem. Esse foi o polinômio inicial, 5D. Ele está perguntando, olha, quem é que eu vou retirar desse polinômio para que eu encontre menos 5A. Deixa eu apagar o lado de cá. Menos 5A mais 2B menos 3C mais D. Essa foi a pergunta que ele nos fez. Quem é que eu tenho que retirar deste para eu encontrar este? Aí eu tenho um aluno que, se estivesse na sala, me diria, prof, faz a operação inversa, soma. Aí a prof sempre puxa um exemplo numérico, quando a gente vai trabalhar essa questão, para que a gente entenda que nesse caso eu não faço operação inversa. Olha lá, vamos pegar uma subtração numérica bem simples. 10 menos quanto é igual a 3? Vocês prontamente já me responderam 7, aí em casa, com certeza. Se eu fizer a operação inversa, se eu somar aqui, eu vou achar o 7? Não, eu estou falando de subtração. Eu tenho minuendo, subtraindo e resto. Para eu achar o subtraindo, eu não faço operação inversa. Eu vou fazer o 10 menos o meu resto. E aí eu tenho esse número que estava faltando. Concordam? Ó, para eu descobrir esse número que está dentro do quadradinho, eu faço 10 menos o resto. E eu acho o meu 7. Então, aqui com os meus polinômios, eu vou fazer da mesma maneira. Para eu descobrir quem subtraído deste resulta neste, eu vou fazer o polinômio inicial menos o resto. E eu encontro o que estava faltando. Ficou claro? Sim. Então, nós vamos trabalhar a nossa expressão algébrica 3A mais 5B menos 7C mais 5B menos o meu resto 5A negativo mais 2B menos 3C mais D. Bom, para eu poder resolver essa subtração, o que é necessário fazer? A distribuição no final? Distributiva
do sinal, perfeito. Então, nós teremos 3A mais 5B menos 7C mais 5B. Distribuindo o sinal menos com menos, mais 5A. Menos com mais, menos 2B. Menos com menos, mais 3C. Menos com mais, menos D. Feita a distributiva, agora a gente vai reconhecer os termos semelhantes para reduzi-los. Então, 3A mais 5A. 3A mais 5A. Quanto dá, meu povo? 8A. 8A. 5B mais, ou melhor, 5B menos 2B. Bom dia, Pedro Seide. 5B menos 2B. Tenho 5 menos 2. Tenho 3B, perfeito. Depois, eu devo 7C. Eu pago 3C. Eu devo 7. Eu pago 3. Eu devo 7. Eu pago 3. Devo 4. Isto. Devo 4C. Mais 5D menos D. Eu tenho 5. Eu devo 1. E sobra 4D. Então vejam. Esse polinômio é o polinômio que ele estava solicitando. Que o Arthur começou lendo para a gente. Olha, quem deve ser o subtraído deste polinômio para resultar desse? Então, essa é a nossa resposta. Esse é o polinômio que a gente procurava. Dúvidas na questão? Não. Ok. Ok, Pedro, sem problemas, querido. Seja bem-vindo. Questão 6. Além do Arthur, do Lucas, Jean e da Luísa, quem mais pode ler para a gente, por favor? Questão 6. Vamos lá, mais ninguém? Eu? Isso, então, Mariana, pode ler, querida. Considerando A igual a 2xy mais 3xz menos 4xw mais 5xp igual a menos 2xy mais 5xv menos 2xw menos xz igual a 4xy menos 3xz mais x. Muito obrigada. A Mariana começou apresentando para vocês quem é o polinômio A, quem é o B e quem é o C. E, na sequência, o exercício pede que vocês determinem o resultado de algumas operações com esses polinômios. Então, na letra A, eles sugerem que vocês façam o polinômio A mais B mais C. Então, A mais B mais C seria... Questão 6, letra A mais B mais C, seria o nosso polinômio A, 2xy mais 3xz menos 4xw mais 5x, somado com o polinômio B. O polinômio B vale menos 2xy mais 5xz menos 2xw menos x, mais o nosso polinômio C, que vale 4xy menos 3xz mais x. Bom, a minha pergunta é, meu oitavo, para eu eliminar o parênteses deste polinômio e deste polinômio, eu faço distributiva do sinal, como já me explicou a Luísa ainda há pouco. Agora eu pergunto, o sinal de mais, que está na frente desse parênteses e desse, vai mudar o sinal de alguém aqui dentro? Sim ou não?
só para reforçar, obrigada, que os sinais permanecerão iguais, porque o sinal que eu vou distribuir é o sinal positivo, ele não muda o sinal de ninguém. Então, eu conservei o polinômio que estava na frente. Agora, vou eliminar o parênteses, mais com menos continua menos 2xy, mais com mais continua mais 5xz, mais com menos continua menos 2xw, mais com menos continua menos x, mais com mais continua mais 4xy, mais com menos continua menos xz e mais com mais x. Agora nós vamos reconhecer os termos semelhantes da expressão algébrica dada. Eu tenho 2xy, 2xy e 4xy. Então, eu tenho 2xy e eu devo 2xy, eles se anularam, sobrou apenas 4xy. Depois, eu tenho 3xz, eu tenho 5xz e eu devo 3xz. Eu tenho 3 e eu devo 3. Posso dizer de novo que eles se anularam. Sobrou apenas 5xz. Sinalzinho que está na frente do 5xz, o que eu conservo, né? E é mais, continua mais. Na sequência, eu tenho 4xw, devo 2xw, devo 4 e devo 2. Lembrem que é uma soma de dívidas. Devo 4 e devo 2, eu devo 6xw. E para encerrar, nós temos o x. 5x menos x mais x. Eu devo x, eu pago x, não sobrou nada. Fica só aquele nosso 5x lá no comecinho. Vejam, nós tínhamos que somar a mais b mais c. Nós tínhamos neste polinômio inicial um monte de termos. Vocês tiraram parênteses, fazendo a distributiva do sinal, reduziram os termos semelhantes e simplificaram a expressão. Acharam 4 termos apenas na nossa expressão. 4 termos não tem nomenclatura especial, é só chamado de polinômio, verdade? Então, letra A. Alguma dúvida? Não. Vamos à letra B. Agora a proposta dele é que nós façamos A mais B menos C. A mais B menos C. Polinômio A mais o polinômio B menos o polinômio C. Aí está. Bom, vou chamar a atenção de novo. No primeiro parênteses, para eu eliminar, vou fazer a distributiva do sinal positivo. Só que no segundo parênteses, para eu eliminar, a distributiva é de sinal negativo. Então, tomem cuidado e prestem muita atenção nessa distributiva aqui. Ela dá o dobro do trabalho. Mantenho o mesmo polinômio inicial, não preciso me preocupar com os sinais, mantenho ele. Continua do jeitinho que estava. Vocês me disseram ainda há pouco que a distributiva de um sinal positivo não muda o sinal de ninguém, então mais com menos continua menos, 2xy, mais com mais continua mais 5xz, mais com menos continua menos 2xw, e mais com menos continua menos x. Agora, nesse segundo parênteses, eu vou pedir de vocês cuidado e atenção. O sinal negativo, quando distribuído, não muda o sinal de todo mundo. Então,
Então aqui, esse 4, quando não aparece sinal, ele é positivo. Menos com mais, isso dará menos 4xy. Menos com menos, mais 3xz. Menos com mais, menos x. Agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. São semelhantes 2xy, 2xy e menos 4xy. Eu tenho 2, eu devo 2, nada, sobrou só menos 4xy. Semelhante a 3xz, nós temos 5xz mais 3xz. 3 mais 5, 8. 8 mais 3, 11xz. Queridos, estão me vendo ainda? Sim? Ok. Não, é que a tela aqui ficou preta para mim, eu já achei que nós não estávamos mais no mesmo lugar. Continuando. 4xw menos 2xw, não tem mais nenhum. Eu devo 4, eu devo 2, eu devo 6xw. E agora nós temos o x. 5x menos x menos x. Eu tenho 5, eu devo 1, me sobra 4. Eu tenho 4 e eu devo 1, me sobra 3x. Comparem o resultado da letra B com a letra A. É o mesmo resultado, sim ou não? Perfeito, não é o mesmo resultado, porque lá na letra A eu tinha A mais B mais C, aqui eu tenho A mais B menos C. Esse sinalzinho negativo na frente do polinômio C fez toda a diferença no nosso resultado final. Seguindo em frente, questão 7. Quem pode ler, por favor? Quem ainda não tenha lido. Questão 7. Página 11. Eu posso ler, professor? Pode, querido, por favor. Idosos vão tomar culto de detalhes. E um dos detalhes que a questão do parece resultado abaixo. Pode ler a letra Luiz. Diz que são agentes que na forma reduzida fazem presente no período desse trabalho. Obrigada, Luiz Henrique. Bom, se vocês observarem a colcha de retalhos, a colcha que ela está fabricando tem um retalho aí bem disforme, né? Ele tem medidas, tem até uma pontinha ali que vale um y sobre 3, por isso chamado de retalho. E ele pede que vocês achem o perímetro desse retalho. Vocês já me disseram que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, na página 11, na questão 7, para nós acharmos o perímetro daquela figura verde, nós faremos 2x² mais 1, mais 3x² mais 3, mais y sobre 3, mais y mais 3, mais x² mais 5. Perímetro soma de todos os lados, nós colocamos todas as medidas indicadas naquela figura verde aqui na nossa sentença, na nossa expressão algébrica. Agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. Eu tenho 2x² mais 3x² mais x². 2x² mais 3, 5, mais 1, 6x². Semelhante a 1, eu tenho 1, 3, 3, 5. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 e 5. 7 mais 5, gente. 7 mais 5. 9. Isso. Obrigada. Quem mais é semelhante?
mais é semelhante nessa expressão? Eu somei tudo que era x², todos os números inteiros. Agora, quem mais é semelhante nessa expressão? Os y. Muito obrigada. A Luane respondeu lá no chat para a gente, os y são os semelhantes agora, só que um deles tem um denominador 3. E a gente não consegue passar para a forma decimal porque dá uma dízima periódica. E nós temos um combinado. Sempre que um número for uma dízima periódica, tiver infinitas casas depois da vírgula, nós vamos ficar sempre com a forma fracionária. Esse foi o nosso trato já há alguns dias, alguns anos. Então, nessa situação, eu não vou passar y sobre 3 para número decimal. Eu vou somar y sobre 3 com y, fazendo o mínimo múltiplo comum. Coloco o denominador 1, aonde não tem, e eu vou tirar o mínimo. O mínimo múltiplo comum de 3 e 1 é 3. Por quanto eu multiplico 3 para dar 3? 1. Tudo que eu faço embaixo, faço em cima, uma vezes y. Por quanto eu multiplico 1 para dar 3? 3. Tudo que eu faço embaixo, faço em cima. 3 vezes y, 3y. Agora eu posso juntar 1y mais 3y, 4y, sobre 3. Esse é o resultado, então, da nossa soma. Depois de tirarmos o mínimo múltiplo comum. 4y sobre 3. Esse é o resultado do polinômio que representa o perímetro daquele retalho verde da questão 7. Letra B. Pode ser o Bernardo, né? Bernardo ainda não leu para a gente? Página 11, questão 7, letra B. Qual é o diferença? Parece que x igual 2 Obrigada. Bernardo está pedindo, então, que a gente calcule o valor numérico dessa expressão, sabendo que x vale 2 e que o y vale 3. Então, nós vamos trocar a letra pelo número para calcular quanto dá. A expressão está aqui em cima, vou repeti-la. 6x² mais 12 mais 4y sobre 3. E agora a gente vai trocar letra pelo número. Então, aqueles que têm dúvida nessa questão, anotem ao lado do enunciado da letra B. Troca letra pelo número, só, para que a gente calcule o valor numérico. Então, nós teremos aqui 6 vezes, no lugar desse x, nós vamos colocar que ele vale 2. Então, 2 ao quadrado, porque era x², mais 12, mais 4y. No lugar de y, nós vamos de novo colocar o que ele vale. Nesse caso, y vale 3. Então, no lugar desse y vai 3. Ficará 4 vezes 3 sobre 3. Então, numa expressão numérica, vejam, eu não tenho mais letras agora, só números. Eu tenho multiplicação, potenciação, adição, divisão. O que é mais importante no meu oitavo? Potenciação, ok? Então é isso que nós vamos resolver primeiro. Ficará 6 vezes 2 ao quadrado. Quanto dá? 4. Mais 12. Mais. Essa última fração eu já posso resolver. Ela não interfere no resultado da potenciação, então nós já podemos resolver. O 4 vezes 3. 12 dividido por 3. Aqui, na próxima linha, nós vamos primeiro multiplicar. 6 vezes 4, 24, mais 12, mais. Fração representa a divisão. 12 dividido por 3, 4. Na última linha da minha expressão numérica, restaram só adições para serem feitas. Nós vamos resolvendo na ordem que elas aparecem. Então, 24
4 mais 12, 36. 36 mais 4, 40 centímetros. Esse é o valor do perímetro daquela colcha de retalhos. Dúvidas, meu oitavo? Nada. Nada, nada, nada. Tá bom, então. Mas vamos seguir para a próxima parte da matéria. A pauta da aula de hoje era essa, correção das páginas 10 e 11. E nós vamos conversar um pouquinho sobre multiplicação de polinômios. Então, vamos lá. Nós falaremos da multiplicação de monômio por monômio, monômio por monômio, depois monômio por polinômio, e por último, polinômio por polinômio. Bom, vocês já sabem que monômio é um termo algébrico que tem coeficiente numérico parte literal. Ele não tem o sinal de mais ou de menos separando termos, é um único termo, né? Então, monômio, um termo só. Quando a prof coloca para vocês que nós vamos trabalhar a multiplicação de monômio por monômio, seria assim: 2x vezes 2y, um monômio vezes outro monômio. Ou menos x vezes 3x quadrado, ou x, y, z, eu vou colocar aqui 4x, y, z, vezes menos 3x, y. Vejam, nos 3 exemplos que a professora colocou, eu não tenho sinais de mais ou de menos separando números e letras. Então, eu tenho monômio por monômio. Prof, como eu resolvo essa multiplicação? Nós vamos multiplicar número com número, letra com letra. Número com número, letra com letra. Número com número, letra com letra. Podem repetir aí com a professora. Número com número, letra com letra. É assim que se multiplica monômio por monômio. Então, aqui, 2x vezes 2y. Eu vou fazer número com número. 2 vezes 2, 4. X vezes y, xy. Então, 2x vezes 2y dará 4xy. Multipliquei número com número, letra com letra. Na próxima multiplicação dada, vou proceder da mesma forma. Eu vou fazer número com número, letra com letra. Só que na frente desse x não tem nenhum número, só tem um sinalzinho de menos. Porém, vocês já sabem que quando não tem número na frente da letra, é sempre o número 1. Então, aqui eu teria menos 1x vezes 3x quadrado. Número com número. Menos 1 vezes 3, menos 3. Letra com letra. X vezes x quadrado, multiplicação de potência de mesma base, propriedades da potenciação que nós vimos esse ano, lá na apostila 1. Quando eu multiplico potência de mesma base, eu conservo a base x e somo os expoentes, 1 mais 2. Isso vai dar x elevado a 3. Então, x vezes x quadrado, x ao cubo. Conservei a base, somei os expoentes. Seguindo em frente, no terceiro exemplo, eu tenho 4xy vezes menos 3xy. XYZ aqui, né? Vou multiplicar número com número, letra com letra. 4 vezes menos 3. 4 vezes menos 3, oitavo. 4 vezes menos 3. Pegar menos 12.
menos 12. Regra dos sinais, mais um menos, 4 vezes 3, 12. Agora letra com letra. X vezes x, conservo a base, somos expoentes. X vezes x, x ao quadrado. Conservei a base x, somei. Expoente 1 mais expoente 1, expoente 2. Y vezes y, y quadrado. Z, tem algum outro z para multiplicar? Não. Então, continua z. Resultado desse terceiro exemplo, menos 12, x quadrado, y quadrado, z. Alguma dúvida nesses 3 exemplos iniciais de monômio por monômio? Não. Os demais coleguinhas? Luane também não tem dúvidas. Meu povo do oitavo, manifestem-se dúvidas, por favor, na multiplicação de monômio por monômio. Bom, então nós vamos para a multiplicação de monômio por polinômio. Monômio por polinômio. 2x. Vou colocar um pouquinho para baixo. 2x vezes x mais 1 para colocar aqui no sinalzinho de menos. Vejam, aqui eu tenho uma multiplicação de monômio por polinômio. Monômio por polinômio. Monômio, um termo só, vezes um binômio, vezes um trinômio, vezes um polinômio qualquer com mais de 3 termos. Bom, como nós faríamos para resolver essa multiplicação indicada? Lembrem que estou multiplicando um monômio por um polinômio. Como nós faríamos? Vocês já resolvem esse tipo de multiplicação desde o ano passado. Que propriedade a gente usa para resolver esse tipo de multiplicação? Falem com a prof. Que propriedade? Perfeito. Distributiva. Então, quando eu multiplicar um monômio por um polinômio, nós faremos a distributiva para resolver a nossa multiplicação. Distributiva do monômio para todo mundo que está dentro do parênteses. Então, eu vou ter que distribuir o 2x para o x e o 2x para o 1. Multiplico número com número, letra com letra. 2x vezes x. 2x quadrado. Prove por que 2x quadrado. Lembrem, eu multiplico número com número, letra com letra. Então, 2 vezes 1, 2. X vezes x, conservei a base, somei os expoentes. 2x quadrado. Mais 2x vezes 1. 2x vezes 1, 2x. Um elemento neutro da nossa multiplicação, qualquer coisa vezes 1, é sempre qualquer coisa. Distribuímos a nossa multiplicação fora do parênteses para os 2 termos que estavam dentro e achamos 2x quadrado mais 2x. São termos semelhantes, oitavo? X quadrado e x são semelhantes? Não. Ok. As meninas responderam, uma por escrito, outra oralmente. Não são. Um tem expoente, o outro não tem expoente. Então, acabamos aqui a nossa multiplicação. Nós temos como resultado um binômio. Segundo exemplo, eu tenho um monômio por um polinômio. Um monômio multiplicando um trinômio aqui. Vou fazer de novo propriedade distributiva. O y vai multiplicar o 2y quadrado, o x e o 4. Não esqueçam que eu vou fazer número com número, letra com letra. Menos com mais. Menos. Quando não tem número é 1. 1 vezes 2, 2. Y vezes y quadrado. Conserva a base, somos expoentes.
cubo. Então, menos y vezes 2y quadrado, menos com mais, menos 2y ao cubo. Próximo, menos com menos, mais 1y vezes x, 1yx. Lembrando que 1 é elemento neutro da multiplicação, não é obrigatório aparecer, eu posso registrar só yx. Menos com mais, menos 1y vezes 4. Eu multiplico o número com número. 1 vezes 4, 4. Letra com letra. Tem alguém ou alguma letrinha para multiplicar o meu y nesse 4? Não. Então, continua. Só y. Menos 1y vezes 4, menos 4y. Se vocês olharem no resultado da multiplicação, eu não tenho termos semelhantes. Y ao cubo, yx e y não são semelhantes, eu não posso reduzir. Terminamos a nossa multiplicação de monômio por polinômio. Dúvidas na execução? Não. Agora nós vamos multiplicar, então, polinômio por polinômio. X mais 1 vezes x mais 2. Eu tenho um binômio multiplicando outro binômio. Mais uma vez, que propriedade eu vou usar aqui? A mesma usada anteriormente, distributiva. Para eu resolver a multiplicação entre polinômios, nós vamos usar a propriedade distributiva. Deixa eu baixar um pouquinho o exemplo para dar espaço aqui. Agora todo mundo tem que multiplicar todo mundo. Como assim, professora? O nosso x vai multiplicar o x e o 2. O nosso 1 também tem que multiplicar o x e o 2. Chuveirinho, como vocês dizem, né? Todo mundo tem que sair molhado, distributiva, todo mundo multiplicando todo mundo aqui. Então lá vamos nós. X vezes x, conserva a base, somos expoentes, x quadrado. Mais com mais, x vezes 2, 2x. Multiplicamos o primeiro termo, agora nós vamos para o segundo. Mais 1 vezes mais x, mais com mais, 1 vezes x, x. Mais com mais 1 vezes 2, 2. Quero que vocês olhem para essa expressão obtida a partir da multiplicação e me respondam: existem termos semelhantes aqui? Sim ou não? Sim. Luana já me respondeu prontamente sim. Quais termos são semelhantes, gente? 2x e x. Isso. Então eu vou reduzir os termos semelhantes após a multiplicação. Ficará x quadrado, 2x mais x, 3x mais 2. Reduzidos os termos semelhantes. Esse é o resultado da nossa expressão. Vou para um segundo exemplo de multiplicação de polinômio por polinômio. E agora, pergunto de novo, como faço para resolver essa multiplicação distributiva? Todo mundo multiplica todo mundo. O nosso x vai multiplicar o x quadrado, o 3x e o 2. O 3 vai multiplicar o x quadrado, o 3x e o 2. Lembrem da regra de sinais sempre. Então, x vezes x quadrado, conserva a base, somos expoentes, x ao cubo, mais com menos x vezes 3x, número com número, letra com letra. X vezes 3x, quando não tem número na frente, é 1. Isso dará 3x².
quadrado. 1 vezes 3, 3, x vezes x quadrado. Mais com mais x vezes 2, 2x. Continuando. Já a professora escreveu um pouquinho o resultado, eu não sei até que parte do quadro vocês conseguem ver. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui a minha letra. Adiante. 3 vezes x quadrado mais com mais 3 vezes x quadrado, 3x quadrado. Mais com menos. 3 vezes 3x. Número com número, letra com letra. 3 vezes 3, 9x. Mais com mais 3 vezes 2, 6. Agora, nós vamos reduzir os termos semelhantes da nossa expressão final. X ao cubo não tem ninguém semelhante a ele, continua x ao cubo. O nosso 3x quadrado é semelhante a 3x quadrado. Esse é semelhante a esse. Então, eu tenho 3x quadrado e eu devo 3x quadrado, eu devo um anula o outro. Depois, ainda são semelhantes o 2x e o menos 9x. Eu tenho 2, eu devo 9, eu devo 7x. O nosso 6 não tem ninguém semelhante a ele, continua mais 6. Vejam, fizemos a distributiva, observando a minha multiplicação, regra de sinais, reduzimos os termos semelhantes e o resultado é um trinômio. Pergunto, oitavo, dúvidas na multiplicação de polinômio por polinômio? Eu não tinha nenhuma. A Camila e a Luane também não. Os demais? Então, a professora gostaria que vocês fizessem, nos minutinhos aí finais, os exercícios da página 14. Eu vou colocar aqui no quadro. Exercícios da página 14. Nós temos 3 exercícios ali usando multiplicação de polinômios, em qualquer um dos casos vistos no quadro. E no caderno de atividades, a prof quer que vocês façam da página 5 até a 7, 5 até 7, exercício 4. É exercício, não é exceto, hein? Então, da página 5 até 7, no exercício 4. Página 7 tem exercício 4 e 5. O 5 fala de divisão, que é a matéria da próxima aula. Então, vai só até o exercício 4. Ficou claro o que é para fazer? Sim. Então, eu desejo a vocês um bom